O Inspira Negócios de hoje foi até Lusiânia conhecer a história de um casal que conseguiu unir preservação de parte da história do Brasil com meio ambiente, agronegócio e empreendedorismo. Eu tinha saudade de Brasília, sabe? Passei 10 anos sem vê-la. As crises que sucederam no Brasil não me permitiram, não me deram ambiente para voltar a Brasília. Aí nasceu a minha ideia de ter um pretexto que me permitisse de vez em quando ver a cidade. E comprei então esta fazendinha. E periodicamente vou lá, não vou à cidade, mas vejo a cidade do avião ou a vejo de longe. Localizada a cerca de 89 quilômetros de Brasília, está a última moradia do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Adquirida em 1969, a fazendinha foi o local onde JK buscou tranquilidade e planejou atividades agrícolas no Cerrado. O fazendeiro, ele vê o que ele produz, o seu trabalho se desdobrar em frutos. As searas que ele produz se transformarem em coisas úteis. A casa tem arquitetura mineira, móveis originais, uma vasta biblioteca e ambiente da época. 49 anos após a morte de JK, tudo permanece do mesmo jeito que o ex-presidente e Dona Sara Kubitschek deixaram. A fazendinha foi inaugurada em 74, só que em 76 Juscelino morre, a esposa, Dona Sara Kubitschek, tenta tocar aqui a propriedade por 8 anos, mas ela não consegue. E é aí que entra um outro personagem nessa história. Em 84, a Dona Sara vende a propriedade para o sogro da Rosana, não é isso, Rosana? Isso, para o seu Lázaro Servo, conhecido no Paraná como Lazinho Servo. Rosana, seja bem-vinda ao Inspira Negócios. Muito obrigada. Sejam bem-vindos vocês também à Fazendinha JK. O programa é sobre empreendedorismo, mas além de negócio, nós vamos falar hoje de história, cultura. Vamos falar de história, cultura e civismo, porque hoje vocês estão na última morada do ex-presidente Juscelino Kubitschek, a qual meu sogro adquiriu em 1984 e resolveu preservar. Deu de presente para minha sogra a casa e disse para ela que não era para mudar nada de lugar. E graças a Deus ela seguiu a risca. Hoje na Fazendinha JK está tudo no mesmo lugar, da mesma cor, do jeito que Dona Sara deixou em 1984. Todos os móveis foram utilizados pelo casal. Isso. Aqui nós temos objetos que foram presentes para eles de outros países, enquanto presidente eleito, não empossado, e tem objetos que eles gostavam, aos quais eles gostavam muito, que eles trouxeram para cá, do apartamento deles do Rio de Janeiro. A vida de JK é uma história. Isso. E essa casa que não foge à regra, né? Ela também tem uma história própria. Isso. Ela tem uma história porque os amigos se reuniram e construíram essa casa para JK, já que ele estava naquele período voltando do exílio. E ele tinha como sonho de construir, de ser fazendeiro no Planalto Central, para provar que o Cerrado era viável. Achava-se que não dava para produzir nada no Cerrado. E Juscelino, com seu vasto conhecimento, ele sabia que bastava corrigir o solo com os calcários, com adubo, e como Juscelino só trabalhava com excelência, ele trouxe a Embrapa em 73 e aqui ele conseguiu produzir de tudo. Eucalipto, trigo, soja, café, arroz, ele plantou até araucária aqui para ver se dava certo. Ela não dá o pinhão igual no sul, mas nós temos aqui 2 pés de araucária. Ele fez toda a divisa em eucalipto e ainda plantou no cerrado daqui piquis da casca roxa com muito mais polpa e adocicado, que foram mudas que a Embrapa
desenvolveu e ele plantou aqui. Então nós somos os únicos da região que temos piqui da casca roxa, que eram mudas que vieram da Embrapa. A casa, depois que Juscelino volta do exílio, ele não estava passando por uma situação financeira muito boa, alguns amigos se reuniram e cada um de alguma forma ajudou na construção. Isso. O principal destaque seria o projeto, né? Isso. O projeto é de Oscar Niemeyer, uma propriedade única no mundo de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer doou o projeto e acompanhou a construção, já que JK estava naquele período difícil de vir ao Brasil e ser perseguido, ser interrogado. Então ele não conseguia parar, tinha que voltar para o exílio, depois ele vinha. E os amigos foram tocando a obra, principalmente Oscar Niemeyer. Essa aqui era a sala de jogos e discoteca. Vocês observam as caixas de som, ainda no mesmo lugar. A mesa de jogos, um dos jogos predileto dele era o truco. Como grande democrata brasileiro, apaixonado pelo Brasil, ele dizia que nós temos que gostar do que é nosso, né? E o truco é nosso, é mineiro, né? Aqui nós temos alguns objetos que são presentes para ele de outros países enquanto presidente eleito, não empossado. Aqui é uma louça japonesa pintada à mão no período em que as cerejeiras estão floridas no Japão. Aqui é uma louça com decalque alemã. Aqui é Beethoven. Aqui os 5 presidentes norte-americanos, entre eles Bob Kennedy, que era muito amigo de JK. Tá? Aqui uma licoreira com símbolos do Palácio da Alvorada. E aqui uma relíquia da família Kubitschek. É um presente de casamento para a dona Sara, se casaram em 1931. Então esse jogo tem 96 anos. Ele é em cristal, bico de jaca e prata. Tá? Com as iniciais de dona Sara Lemos Kubitschek, que era um agrado, um mimo que se fazia para as noivas em 1931. Eu me considero ainda um jovem. Às 5 horas da manhã eu estou aqui desperto da fazenda, percorrendo a cavalo em todas as direções, né? E no espírito conservando sempre aquela velha filosofia, não é ter 20 anos. É ter o ideal, é ser optimista, é fazer projetos, não pensar no passado, e sim no presente e de vez em quando no futuro. Em que momento vocês resolveram abrir para visitantes e dividir tudo o que tem aqui dentro, né? Inclusive o conhecimento? Meu marido e eu somos especialistas em Juscelino Kubitschek. Há 34 anos a gente estuda Juscelino Kubitschek e a história da fazendinha. E aí, como a gente não consegue o tombamento, como a gente não consegue esse apoio das autoridades competentes, então resolvemos abrir para a visitação e esse dinheiro é revertido nas manutenções, que não são poucas. É muito caro manter um patrimônio histórico desse. Tem peças muito antigas aqui, que é seu marido, inclusive, que faz a restauração, né? Sim, o restaurador é meu marido, não tem mão de obra especializada na região e quando tem é muito caro. Então, meu marido é o que acompanha o profissional que vem, um pedreiro, um pintor. Meu marido fica junto para não alterar a história. Cuidar da fazendinha JK, para mim e meu marido, é assim uma dedicação de uma vida. A gente sabe que nós temos em mãos um pedaço da história do Brasil está aqui. Não tem como falar da história do Brasil e não falar desse herói, desse grande presidente que nós tivemos, que foi Juscelino Kubitschek. Aqui até o piso tem uma história, né? Isso, até o piso. Oscar Niemeyer colocou ardósia, formando um mosaico, porque a ardósia é até hoje um material barato. E Oscar tinha que fazer uma casa funcional para o nosso presidente. E então ele foi estudando as formas de como é que ele faria para dar certo, para essa casa ficar pronta. Há até uma suspeita, não temos comprovação disso ainda, mas há uma suspeita que aqui pode ter uma sugestão de Atos Bucão. Aqui já tem um outro cômodo, onde tem algumas das paixões de Juscelino. Já que ele era um leitor compulsivo desde criança, né?
Então, a biblioteca, sem sombras de dúvida, é uma paixão, né? Eu falo que ela é a queridinha da fazendinha. Aqui estão livros de história, de geografia, tem livros autografados do autor para ele, como Raquel de Queiroz, Vinícius de Moraes, Pedro Nava, Josué Montelo, que são os grandes romancistas mineiros. Nós temos obras aí de Menot, do grande romancista francês. Aí nós temos obras de Norma Vicente Pi. Nós temos um livro aqui que o mundo todo leu, que é O Poder do Pensamento Positivo. Juscelino leu, nós temos uma obra aqui. Nós temos os livros de todos os municípios brasileiros em ordem alfabética. Tem alguns quadros também representando aqui Ouro Preto. Isso. E Diamantina. Diamantina, terra natal dele, tá? Aqui ao lado são as capelas de Ouro Preto e em cima Ouro Preto. Tá? Aqui nós temos um par de espadas, que é um brasão, que é do Rei das Coroas, foi feito por Dom João VI e dado para Juscelino Kubitschek pelo presidente de Portugal, Cravelo Lopes, quando ele foi eleito e saiu pelo mundo já procurando as parcerias, já que JK não era de perder tempo. Cada país que passou, todos os chefes de estados gostavam muito dele, se apaixonavam por JK e queriam dar um presente para ele. Então, o par de espadas aqui é um presente do presidente de Portugal, Cravelo Lopes. Aqui uma foto de Juscelino e Albert Sabin em maio de 67, quando a vacina Sabin estava sendo patenteada. Tá? Lareira é coisa do sul, mas Oscar quis colocar e usou como divisória dos três ambientes, né? A sala de estar, a biblioteca e a sala de jantar. Goiás era muito frio e até hoje aqui na fazenda é muito mais frio para nós do que Lusiânia. Tá? Então por isso é que ele quis colocar. Detalhe que ela é toda em bronze, né? Isso, ela é em bronze. Quando a gente olha os livros de autobiografia, a gente vê ele escrevendo, sentado nas cadeiras, usando essa mesa. Dentre os nossos estudos, nós sabemos que nessa mesa foram tomadas grandes decisões do nosso país, foram tomadas nessa mesa. Ela tem um valor histórico assim muito grande para o nosso país. Então a gente preserva ela com todo carinho. Hoje, quem quer visitar, qual que é o procedimento? Nós temos um turismo seleto para famílias, para estudantes, historiadores, intelectuais, né? Porque aqui é uma aula viva de história, cultura e civismo, né? É uma aula diferente. Então, aqui estão as panelas de barro, né? Da família Kubitschek, que ficou conosco. E aqui é uma curiosidade mineira que a gente preserva, que é o espremedor de torresmo. A gente coloca o torresmo aqui, né? Aperta, põe um copinho aqui, e aí aperta, e aí aqui vai sair o olhinho e vai ficar o torresminho sequinho aqui, pra gente fazer uma farofinha, pra gente comer e não passar mal. Então, é mineiro, ó, espremedor de torresmo mineiro. Você falou da comida, então vamos mostrar a cozinha, porque continua aqui da mesma forma que a dona Sara deixou, né? Isso. A casa de mineiro, o lugar predileto é a cozinha, né? Então aqui estava o fogão dele com chapa, aqui banho-maria para esquentar para aquele que chegou atrasado para comer. Ele é um fogão de 6 bocas, 2 fornos, o bujão Magar cilindro P45. As panelas em ágata são da dona Sara, tá? As paredes revestidas em fórmicas, não em cerâmica. Hoje vocês conseguem preservar essa parte aqui da fazenda e conseguem manter também a fazenda em produção? Sim, não é muito fácil, mas a gente consegue. Aqui já algumas taças. As taças. Cristais, né? Isso, os porquinhos, uma sopeira no formato de milho. Então é para vocês entenderem que nós aqui, que o nosso acervo é grande, né? E que nós guardamos tudo. O Juscelino gostava do truco, mas também era um jogador de pôquer. Isso, ele também gostava de pôquer. E aqui tem uma curiosidade. Aqui nós temos mais uma relíquia da família com a escrita, né? De JK de próprio punho. Ele escreveu aqui no dia 20/11/71, fiz Royal de Copas, jogávamos Odete, Sara, Paulo Nonato, assinado JK. E ele tinha feito nesse dia e estava muito feliz. Como virginiano, metódico,
ele pregou os baralhinhos e escreveu, né, o que é que tinha acontecido no dia 20/11/71. Esse cantinho aqui foi muito utilizado por JK também, né? Isso. Aqui é a escrivania dele. Quando vocês olharem os livros de autobiografia, vão ver ele usando esse abajur. Esse abajur acompanhou ele por uma vida também, tá? E ele usava esse espaço aqui, tá? Aqui já talvez é o ponto de maior intimidade de JK, né? Que é Isso. a suíte dele e da dona Sara. Isso. Aqui era o quarto do casal, né? É um costume mineiro ter 2 camas no quarto do casal. Essas coxas são de época, elas são de 1950, tá? E aqui é outra relíquia que nós temos da família Kubitschek, porque essa cama foi um presente de casamento para eles. Então ela é de 1931, também tem 96 anos. E ela já era box em 1931, né? As pessoas acham que box é uma coisa muito moderna, né? E ele já tinha um box há 96 anos atrás. Foi o pai do Antônio que em 84 comprou a propriedade. Ele e a esposa depois transformaram a Fazendinha JK em um museu particular sem apoio, infelizmente, né, Antônio? Mas que vocês cuidam e preservam com todo o carinho aqui, com todo o cuidado, essa história do país, né? Isso, nós cuidamos dessa história do país, levando o legado de Juscelino Kubitschek para as crianças, para os jovens e para todos os visitantes que visitam a Fazendinha JK, que é o grande legado desse país, que é o agronegócio, começando aqui na Fazendinha JK, que Juscelino deixou o último legado para o povo brasileiro. Um dos pontos que o JK gostava de ficar aqui na fazenda era nessa mesa, né? Nessa mesa, Juscelino gostava de sentar bem aqui nesse canto e fazer os petits comitês, as pequenas reuniões, né, com os amigos e tal. E Juscelino trazia todo mundo desse universo para dentro da fazendinha, para ele ser sempre lotado de gente que ele detestava ficar sozinho, né? O projeto da casa foi o Oscar Niemeyer que fez. Já o paisagismo foi uma pessoa também importante na história do DF, o responsável, né? Isso. O paisagismo foi feito por Roberto Burle Marx. No paisagismo de Roberto Burle Marx, as nossas mangueiras, que tem a manga Adem no período de Natal, é a nossa ave de Natal. E no restante, aqui no pedacinho da Mata Ciliar, é um pedaço que ele fez um oásis no meio do cerrado para Juscelino, com uma praia artificial para lembrar Copacabana, e ele trouxe todo esse desenvolvimento para cá, para Lusiânia, plantando eucalipto em toda a fazenda e provando que o cerrado poderia ser cultivado, e hoje é o agronegócio do nosso país que Juscelino, junto com o Paulinelli, o ministro Paulinelli, ele veio e trouxe a Embrapa para dentro da Fazendinha JK e começou todo esse desenvolvimento do nosso país. Hoje, quem visita, principalmente grupos de criança que vêm conhecer a história da Fazendinha, a história de JK, a história do Brasil, tem a oportunidade, inclusive, de entrar aqui no lago. Aqui é água mineral. Esse lago é no projeto de Oscar Niemeyer e no paisagismo de Burle Marx, isso é uma praia artificial para lembrar Copacabana, tá? Nós vamos revitalizar e colocar novamente areia aqui, eu tenho até uma foto ali depois para te mostrar. Então aqui é a areia, onde tem esse muro de arrimo, e a água é mineral. As crianças que vêm na Fazendinha JK, agendadas e tal, nós trazemos o corpo de bombeiro, eles ficam dentro da água e as crianças podem aproveitar a praia artificial de Copacabana, que era um dos pontos prediletos de Juscelino na Fazendinha JK. Você falou aqui dos pés de manga que foram plantados, mas tem outras variedades de espécies de planta aqui que são bem características do DF, da construção do DF, e que também foram introduzidas aqui. Algumas plantas a dona Sara colocou aqui, como as sapateiras, essas laranjas, né? Ela colocou aqui na Fazendinha JK, que ela gostava muito dessa cor laranja. Os buganvílies foram produzidos no lago artificial, foi colocado os bambu. Então, essa
o paisagismo e no restante o Burle Marx deixou as árvores perenes e colocou só a grama igual Brasília no paisagismo para lembrar Brasília também, o que trazia Juscelino à cidade a qual ele amava tanto, né? Ele trouxe até duas variedades, duas plantas, né? Duas árvores que ele plantou aqui, que ele trouxe do sul, né? Duas araucárias. Ele traz as araucárias, ele traz algumas gueirobas, né? Algumas plantas para fazer teste mesmo, como a manga Arden, que já era o tipo de manga de exportação. Ele traz tudo isso fazendo um teste na viabilidade do cerrado. Então a fazenda foi usada como esse laboratório. Antônio, hoje vocês preservam a história e também geram empregos. São 3 funcionários contratados e pelo menos mais 7 diaristas. A gente depende do número de pessoas que vai vir visitar a fazendinha JK. Mas o normal é umas 10 pessoas mesmo. São pessoas aqui da região que trabalham para vocês aqui hoje? Nós contamos com esse apoio de Lusiânia, que é aqui pertinho, então nós trazemos esse pessoal de Lusiânia para fazer parte da nossa história e nos atende muito bem, por sinal. Como é, como cidadão, como brasileiro, passar por cada cômodo da casa, andar aqui pelo jardim, sabendo que uma pessoa tão importante para a nossa história fez o mesmo percurso? Muito interessante essa tua pergunta, né? Quando eu cheguei aqui em 84 e eu entrei na casa, eu me senti um estranho no ninho, né? A casa não era minha. Mas depois de muito tempo eu me habituei e hoje eu sou um dos apaixonados por Juscelino Kubitschek, divulgador da história desse grande homem. O Brasil precisa conhecer esse grande estadista que foi Juscelino, hoje estudado em Harvard, né? Juscelino foi estudado em Harvard nos planos de meta e é esse grande estadista qual fica escondido na história, que fez desenvolver o Brasil em todas as indústrias, cresceu São Paulo, fez Brasília, trouxe o Brasil para o centro, trouxe as estradas, as hidrelétricas, né? Reformou os aeroportos, né? Trouxe os navios de capotagem, arrumou tudo. Então Juscelino é esse grande desenvolvimentista que traz o progresso, o carro, o automóvel, as indústrias, tudo para o Brasil. E depois na fazendinha, no seu último legado, ele vem para a fazendinha já tentando novamente ser presidente, para os 5 anos de agricultura, para 50 anos de fartura, trazendo esse grande legado para o povo brasileiro, que o agronegócio começa aqui, na fazendinha JK. Dando valor a uma terra que não era tão valorizada, que era o cerrado, né? Não tinha tecnologia, não tinha conhecimento igual tem hoje para explorar o cerrado. Então, Juscelino é tão à frente do seu tempo que ele sabia que o cerrado ia ser o grande alavancador da história do Brasil, né? Então ele veio para dentro do cerrado, trouxe a Embrapa e começou a produzir aqui, produziu café, milho, soja, arroz, feijão. Ele veio trazendo todo esse projeto aqui em 70, como ninguém pensava em produzir no cerrado, nesses anos 70. E aí ele produziu e hoje é o agronegócio que está aí, pujante, e é o último legado da fazendinha JK e o último legado desse grande homem que deixou para o Brasil, né? Você falou da importância dele, inclusive, para os automóveis. E a última aquisição da fazendinha foi o automóvel que pertenceu ao JK. Vamos lá conhecê-lo? Vamos conhecer. Né? E para encerrar o programa, nós vamos conhecer a história desse carro aqui, uma Mercedes 1963, que foi trazida para o Brasil. A ideia inicial era ser rifada e esse dinheiro seria revertido para a campanha de Juscelino, né? Ia ser revertido para a campanha de 1965, 5 anos de agricultura para 50 anos de fartura. Era o slogan da campanha de Juscelino, que ia ser feita em 65. Então ela foi trazida da Alemanha para cá, para participar dessa campanha, já com a placa Presidente Juscelino, que você vai poder ver agora. E ela está toda original? Toda original, os pneus ainda que Juscelino andava, tudo de época, tá? Ela é 6 cilindros, volante de marfim, câmbio em cima, já tinha ar-condicionado, já procurava estação de rádio, ela só tem 68 mil quilômetros. Então é a Mercedes que Juscelino ia participar da campanha já com a placa Presidente Juscelino. Antônio, obrigado por dividir o conhecimento e um pouco da história, né, do Brasil.
E obrigado por receber o Inspira Negócios aqui na Fazendinha. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. A gente que agradece, porque a Fazendinha tem que ser divulgada e vocês são mais um meio de divulgação para a Fazendinha. E obrigado. Vamos levar essa história desse grande homem, desse grande estadista para todo o Brasil.